Boa noite. Olá, boa noite. Eu sou Anila Mara, sou a vice-presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista e hoje eu trago para a gente, nessa nossa super live, o Dr. Antônio Gomes das Neves, que é contador do Piauí, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria Contábil e Financeira, professor de Perícia, Legislação Trabalhista e Cálculo na graduação e pós-graduação. Ele é perito há mais de 25 anos e atuou ultimamente no estado do Piauí, Maranhão e Brasília. Hoje nós vamos falar sobre as atualizações do PASEP. Boa noite, doutor Antônio das Neves. Pode fazer sua apresentação. Boa noite, doutor Lamar. Primeiro, eu quero agradecer o convite, agradecer à OAB ESA Maranhão, em nome da doutora Sandra, e em nome da senhora doutora, E estou aqui colocar à disposição, em especial dos advogados e demais profissionais interessados do Estado do Maranhão. Estou à disposição, doutora. Boa noite. Então, doutor Antônio, como é que a gente faz para fazer esses cálculos de atualização do PIS/PASEP? A nossa principal dúvida, que é justamente a parte principal. Pois é, eu acho que, na realidade, o advogado coloca como principal, tá? E aí, por isso que a gente se preocupou em estar discutindo, falando, porque tem que ter uma sintonia entre o advogado e o contador, o perito, tá? Então, eu vou falar como se começou, e eu particularmente, a minha clientela, hoje, 80% são os advogados, Eu acompanho os advogados, às vezes, desde a inicial até a execução final, trabalho para as partes e trabalho para o Poder Judiciário como perito, tá? E eu fui procurado, cerca de um ano atrás, por alguns profissionais. Olha, eu queria fazer esse cálculo do PASEP. E eu disse assim, não, eu não faço não vou fazer. Mas aí depois vários clientes do dia a dia, não, então vamos para o desafio, E eu comecei a pesquisa e algumas pessoas, esses profissionais, me traziam modelos de petições e tal, e de cálculo. E eu via que não existia uma tese consistente. E, principalmente, a peça do advogado, ela estava em desconformidade com a peça, com o cálculo, ou seja, a gente não tinha consistência, cheio de jurisprudência, o pedido, e a peça que acompanhava, ela contrariava muitas vezes o que estava na sentença. Então, eu disse, olha, que tese nós vamos aplicar? O que está faltando? Onde é que está o erro? Onde é que está o prejuízo? E qual é o procedimento correto para me ter esse saldo correto, tá? Então, comecei aí a me preocupar. E aí chegava alguns cálculos e dizia, não, esses cálculos aqui não tem nada a ver com a legislação que disciplina o PASEP. Exemplo, juros de 12% simples, juros de 12% capitalizado, não, a lei diz, está clara, que é 3%. Juros de mora, eu não posso utilizar juros de mora nesse momento, tá? Então, passamos aí a fazer um trabalho de pesquisa do PASEP, primeiro pelo lado jurídico, qual é a legislação que disciplina, tá? E me incomodava muito, fiz alguns cálculos, depois não gostei da tese, não gostei da metodologia, voltamos a estudar. O certo é que hoje a gente tem mais ou menos consciência e conhecimento do que ocorreu. Agora, se diz assim, você tem a fórmula pronta, tem a receita, eu digo que eu tenho umas 3 ou 4, tá? Assim como hoje o mundo jurídico está discutindo
está discutindo duas coisas, que é a prescrição, ainda está discutindo o fórum, né? O fórum. Exatamente. Um cara que tem que dizendo que é nocível contra o Banco do Brasil. Outro diz, de jeito nenhum, é na Justiça Federal. Então, para você saber, para ter ideia do tanto da polêmica. E agora? Eu digo sempre aos advogados, primeiro, nós temos que alegar e dizer para o juiz onde foi que o banco errou, onde foi que o governo errou e qual é o correto. E apresentar isso em forma de cálculo. Tá? Veja bem, Tura, eu parto meu estudo e a minha exposição, eu passo de 75, da Lei Complementar 2675, né? Nem lá do nascedouro de 71. Então, nós temos uma lei que dizia que as empresas, né, inclusive as empresas particulares, o PIS, na área de serviço público, faziam o depósito na conta vinculada do trabalhador, equivalente e semelhante ao FGTS. Tá? Qual é a diferença? É que era anual e ele não sacava no seu desligamento, como acontece com o FGTS. Tá? Então, era depositado mês a mês, o Banco do Brasil administrava isso, né? E a lei dizia o seguinte, que os valores, isso é importante, que os valores seriam corrigidos, atualizados da seguinte forma, a Lei Complementar 2675, que incidia correção monetária, juros remuneratórios, o importante é juros remuneratório de 3% ao ano, que equivale a 0,25% ao mês, tá? São esses três. E também esses recursos eram aplicados. Assim como o FGTS, a Caixa aplica na habitação, o PASEP também era aplicado. E mais vantajoso do que o FGTS, o governo ele pagava o fruto dessa aplicação desses recursos, né? Ele pagava e ele creditava sobre duas rubricas, que é o resultado líquido da operação e a distribuição das reservas do ajuste de cota. Então, tinha essas duas parcelas, que isso era o resultado da aplicação que o governo fazia, né? Aplicava em projetos, emprestava, e o resultado creditava na conta do trabalhador. Além disso, correção monetária. Tá? E uma coisa mais importante para advogado. Isso, e uma coisa boa. Naquele tempo, nós só tínhamos um indexador de correção monetária nesse país, que era a ORTN. Quando terminou a ORTN, em janeiro de 89, ninguém mais se entendeu nesse país. Está aí agora o débito trabalhista, onde os advogados já tinham 1% ao ano, estavam pleiteando o IPCA, que o Supremo está resolvendo? Acabar com o juro, acabar com correção, aplicar Selic, que vai ser um enorme prejuízo para o reclamante. Então, ninguém mais se entendeu. Tá? Se entendeu. E o problema do PASEP é tão somente isso. Andaram. Fala-se, não foi creditado correto, o dinheiro sumiu. Nada disso existe, gente. Se ainda onde tiver esse discurso, pode eliminar, não tem. Dinheiro que foi depositado, está lá e tudo, foi convertido de forma correta. Às vezes o banco diz que a parte não levou em consideração, os advogados estão dizendo que não houve a conversão, que o dinheiro sumiu. Não existe nada disso. Doutor Antônio, eu vou até lhe fazer uma confissão de uma causa própria minha, onde simplesmente o dinheiro que seria referente ao PASEP, o banco disse que não existe, a conta está zerada. Podemos ver isso aí, tá? Mas a princípio não é. Bom, eu divido aqui em 3 momentos. Momento até a Constituição. O que aconteceu? Em 88, a Constituição veio, artigo 239, não tem mais depósito na conta do trabalhador. As empresas, o governo ainda vai depositar, só que não foi mais para a conta do trabalhador, dos empregados. Foi um fundo que foi criado para custeio do abono anual
e do seguro-desemprego. Porém, o trabalhador não perdeu aquele valor que estava, tá? Então, Doutor Antônio, só lhe interrompendo um pouquinho, fazendo uma pergunta que está bem recorrente aqui no nosso chat. O que acontece quando o PASEP ele nunca foi depositado? Ah, tá. Bom, se nunca foi depositado... Como é que nós vamos fazer esses cálculos? Não há técnico, não há perito que consiga. Por quê? Porque nós trabalhamos com os valores que estavam até a Constituição, né? Realmente vai ser um esforço, né, gigantesco para provar que ele tinha direito e não foi depositado, né? Então, assim, quando foi em 88, acabou, pronto. Esses depósitos agora não vão mais para o fundo, não vão mais para a conta individual do trabalhador. Então, o que nós estamos discutindo é o que foi depositado até a Constituição, tá? Até a Constituição. Então, ficamos aí. Bom, onde começa o problema? O problema começa com a extinção da URTN, como também a caderneta de poupança em geral começou o problema. A URTN foi extinta em janeiro de 89. Até lá está correto o depósito, está correto os extratos, estão corretos, está correta a aplicação da correção monetária. Aparece o primeiro problema em janeiro de 89, porque a OTN de 89 ela corrige os valores de dezembro. E aí foram corrigir só o de fevereiro com o IPC. Ficou de fora a correção monetária de janeiro, que é o que mesmo que ocorre, é o chamado primeiro expurgo, janeiro de 89 o IPC, tá bom? A partir de lá, o banco aplicou correção monetária que deixou de fora parte de alguns indexadores que são chamados expurgos, 84,32, 44,80, tá? Isso veio até 94. Quando foi em 94, o governo diz, eu vou aplicar agora a TJLP com redutor. TJLP com redutor, tá? De 94. Os estudos que nós temos feito é dizendo não é devido a TJLP com redutor. Não é devido a TJLP. E, se for, não é devida com redutor. Portanto, o grande problema do PASEP é correção monetária de janeiro de 89 para cá. O que a gente discute? Que houve o expurgo, ele não aplicou corretamente. Deixou de fora a correção de janeiro de 89, deixou de fora o 44, ou seja, pelos índices que eles utilizou, e aplicou a TJLP a partir de 94, que a gente tem defesa técnica contábil, quer dizer, mostrando o equívoco, que não é a TJLP, e principalmente com redutor. Ora, quem pegar o extrato do FGTS ou a própria cartilha do banco, vai ver que a correção monetária de 2009 a 2015, zero. 6 anos, correção zero. E não teve nenhum indexador desse país que teve correção zero durante 6 anos. Então, daí se prova que houve prejuízo, sim, significante. Agora, você me pergunta, quais são os indexadores corretos? Tá? Qual é a tese que nós utilizamos? Tá? De acordo com nossos estudos, de acordo com os estudos que a gente vê de outros profissionais, hoje nós podemos ter 3 teses. Advogado vai dizer, não, eu acho esta mais robusta. Outra, pode ser mais robusta, mas eu tenho uma tese que me dá um resultado financeiro maior.
tá? Exemplo, hoje, doutora, nós temos petições que estão igual às petições que teve da poupança e do FGTS, pedindo somente os expurgos. Nós temos. Nossa. Outra, nós temos tese que está pedindo só que tire o redutor da TJLP ou trocando a TJLP pelo IPCAE, que hoje é o que vem se consolidando como um índice de correção monetária. Tá. Agora, particularmente, você me pergunta, e você, professor, o que é que você defende? Tá? Eu tenho defendido, reconheço que pode ter várias teses e tudo. Agora, o que eu acho mais robusta, veja bem, mais robusta. Quando terminou quando foi extinta a URTN, em janeiro de 89, tinha que aparecer um outro indexador, tá? E aí alguns dizem que o PASEP tem natureza tributária, Aí a gente recorre ao manual de cálculo do Conselho da Justiça Federal, tá? A resolução 267 de 2013, ele diz que se aplica para os débitos, para o PASEP, a mesma metodologia de correção aplicado ao imposto de renda, tá? Está lá, claro, a resolução. E aí, doutora, quem diz o seguinte, a competência é da Justiça Federal julgar, essa tese vai cair como uma luva, entendeu? Porque são orientações do próprio Conselho da Justiça Federal que está no manual de cálculo da Justiça Federal, tá? Então, justamente, essa tese é a principal, a que a gente vem mais usando, principalmente, até porque se já está determinado, já tem um normativo, então não tem como tem como a própria justiça ir de encontro com o que já está normatizado. Aí o manual mais à frente, quando ele vai falar dos indexadores de ser aplicado, aí tem lá, para débito tributário. Aí ele coloca os indexadores, os mesmos indexadores que são utilizados para o imposto de renda e que, coincidência, contemplam os expurgos. Contempla esses expurgos. Então, essa é a tese que nós estamos utilizando e fazendo as nossas tabelas com base nessa, tá? Bom, em dezembro de 2001, nós temos a Lei 8383, que é a lei que criou a UFI. E lá está claro no artigo 1º que é o indexador de correção monetária que será utilizado nos débitos da Fazenda Pública, imposto de renda. Então, entendemos que a partir daí é a UFI. E ela está lá na tabela do Conselho da Justiça Federal. Tá? Então, nesse período, o governo passa a aplicar a TR, que a lei diz que é para débito trabalhista. Tá? Então, estamos mostrando que é a UFI. Bom, chega em 94, o governo diz que a TR será substituído pela TJLP, com redutor. Tá. Primeiro, olhe lá, se a gente fizer uma leitura do artigo 239 da Constituição Federal, 239, o parágrafo 1º e, salvo engano, o 2º, ele diz que 40% do fundo que foi criado, que não é mais do trabalhador, 40% do recurso do PASEP será administrado pelo BNDES para os projetos. E quando o BNDES devolve esse dinheiro para o fundo, ele devolve corrigido pela TJLP. Então, não é a correção do dinheiro que está na conta do trabalhador. A legislação que falam da correção pela
pela TJLP, ela está voltada para os recursos administrados pelo BNDES, que ele aplica em projeto e ele devolve para o fundo. Tá? Então, entendo claramente que não é para correção, ao contrário, é para aquela aplicação que, dessa aplicação, a lei já diz que as contas serão remuneradas por esse adicional pelo resultado da aplicação, e não para a correção monetária. Agora, o mais grave, se admitíssemos que fosse a TJLP, não poderia ser com o redutor que eles estão aplicando. O redutor, tá? Que ele veio pela resolução do Conselho Monetário, resolução número 2131 de 94. Então, eles estão aplicando o redutor com base nessa resolução, tá certo? Agora, o mais grave é como estão aplicando o redutor e que o Banco do Brasil está falando. Essa resolução, combinado com a lei 9365, ela diz o seguinte, que eu aplico, quando a inflação, a TJLP chegar a 6% ao ano, a partir dali eu aplico o redutor, tá? Basta a gente olhar os termos da resolução 2131, tá? O parágrafo 2º diz: só se aplica o redutor de que trata a resolução quando for superior a 6%. O parágrafo 3º diz o seguinte: quando a TJLP for igual ou inferior a 6%, o redutor é 0. Ou seja, só se aplica eventual redutor se admitir que a TJLP só se aplicaria quando ultrapassasse 6% ao ano. Exemplo, foi 7%, redutor 1%, aplica 6%. Pasme, quem quiser pode olhar na defesa do Banco do Brasil, que diz o contrário, que só existe correção se for após 6%, que os 6% primeiro, né, ela aplica todo como redutor, ou seja, contrariando frontalmente o que diz a resolução do Conselho Monetário, do Conselho do Banco Central, a resolução do Banco Central, que diz que quando for até 6%, o redutor é 0. Então, nós não tivemos de 2009 a 2005, essa situação para ocasionar correção zero, tá? Então, assim, uma das teses é utilizar os índices consagrados lá pelo Conselho da Justiça Federal, que ele contempla os expurgos, ele contempla também o expurgo de 89, que foi a exclusão da inflação de janeiro de 89, tá? E ele está conforme a legislação que a gente está citando, inclusive a partir de 94. Tá? Então, jamais a gente entende que se aplica. Doutor Antônio, a gente não tá conseguindo lhe ouvir, mas, antes de tudo, nós não estamos conseguindo lhe ouvir, o áudio ficou mudo. Nós estamos com um pequeno probleminha com o doutor Antônio, ele já está solucionando sobre o áudio dele. A gente não está conseguindo lhe ouvir, doutor Antônio. Não estamos lhe ouvindo. Só um minuto. Ok, mas enquanto isso, eu já venho fazendo uma outra pergunta que estão sendo feitas para nós no chat, sobre como atualizar essas microfilmagens que são pegadas no banco. E também já chegou uma outra pergunta para mim, aqui no chat, que se o doutor Antônio puder nos responder, chegou no privado, sobre a MP
946 de 2020, que extingue o PIS/PASEP e autoriza o saque de um salário mínimo de saldo de FGTS. Tá, olha, você está me ouvindo agora? Agora sim, sim. Eu também, agora estou ouvindo. A primeira pergunta, doutora. Essas aqui nos perguntaram onde as microfilmagens que são pegas no Banco do Brasil, anteriores a 89, elas são atualizadas de acordo com qual índice de correção? O RTN, não há preocupação, a preocupação somente a partir de janeiro de 89, com a extinção da URTN, tá? Certo. E a segunda pergunta que nos fizeram foi sobre a medida provisória que extinguiu o PIS/PASEP. Tá. No nosso estudo, o único fato relacionado a essa medida provisória é que nós calculamos até maio, porque maio foi extinto o PASEP, né? O PASEP se incorporou lá ao FGTS. Então, o que é que nós fazemos? Nós corrigimos até maio de 89, a partir dali o saldo é indiscutível, é corrigido pelo IPCAE, que é o Índice do Poder Judiciário, tá? Mas... Certo, então a gente pode tranquilizar os colegas que a partir da atualização vai só até maio, mas que o direito ao resgate é de todo mundo que teve as suas contas vinculadas até maio. Isso. A gente pega... Aqui está pegando, pelo menos o que nós temos aqui, é que nos últimos 10 anos, né? Quem sacou nos últimos 10 anos. Então, nós corrigimos até maio. Eu oriento a ajuizar, mesmo que ajuize depois, mas para ajuizar com a correção até maio. Por quê? Porque nós estamos fazendo baseado na a lei 2675, e que há polêmica com relação à correção monetária. Então, nós fazemos até maio. De maio para lá são os índices do Poder Judiciário, que eu acho que não tem polêmica. Tá? Perfeito. Pode continuar sua explanação. Tá. Então, é assim, nós temos aqui, resumindo, eu vou citar aqui 3 linhas, 3 teses. Essa de utilizar os índices aplicado aos tributos, entendeu? Consagrado pela orientação do Conselho da Justiça Federal, tá? E aí contempla a UFI, contempla a Selic, tá? E também, além da gente utilizar, a gente vai desconstituir a utilização da Selic com redutor. Desconstituir como? Na petição. Além de ela estar consagrada pelos índices do Conselho da Justiça Federal, nós temos essa legislação citada, onde a gente prova que não é devido a TJLP com redutor. Então, nós temos duas fortes argumentações. Primeiro, que está consagrado como fator de correção pelo manual do Conselho da Justiça Federal e que se aplica os índices aplicados aos débitos tributários ou imposto de renda. Segundo, que não se aplica a Selic com redutor, com base na legislação que a gente citou, inclusive a resolução 2131, que lá não permite aplicar o redutor quando o IPCA, a TJLP não chegar a 6%. E aí, com isso, a gente não teria zerado a correção, só a título de exemplo, de 2009 a 2015. Então, esse é uma tese. A outra, tem tese que vai estar utilizando, não. Eu estou seguindo o manual do Banco do Brasil, dos índices aplicados pelo governo, eu vou apenas inserir os expurgos inflacionários, tá? Eu assisti uma live da Associação dos Peritos
de Goiânia, né? De Goiânia, e onde a pessoa estava apresentando apenas um sistema de cálculo. E no sistema de cálculo ficou claro que ele estava pedindo só os expurgos, tá? Então, quem quiser pode trabalhar só com os expurgos. Uma outra que eu tenho muita simpatia, quem quiser ser meio cauteloso, é aplicar só os expurgos, inclusive já reconhecido pelo STJ, e usar a TJLP, mas sem o redutor. Sem o redutor, para mim, é uma questão pacífica, onde você vai mostrar, exemplo, para o magistrado, que de 2009 a 2015, a TJLP não foi zerada. E por que a correção lá está zerada? Tá? Então, assim, é uma tese moderada, tá? Mas ele dizer, não, eu não vou arriscar muito. Como já está dando os expurgos, eu vou fazer com os expurgos e vou fazer com a TJLP, né? Mas sem o redutor. Também é uma alternativa, é uma tese. A outra tese é utilizar os índices aplicado ao imposto de renda até 94, que aí também contempla os expurgos, e não utilizar a TJLP com redutor. Então, é uma terceira alternativa. Então, isso a gente tem conversado muito com os advogados que chegam, eu quero que você faça cálculo PASEP, faço. Como é que você quer, doutor? Não sei, vê aí não, doutor, você tem que ver sua tese. A peça é sua, você que vai argumentar. Nós dizemos a tese, o senhor só faz os cálculos. Eu queria só deixar um recadinho aqui para os colegas que estão nos questionando no chat, que a cartilha do PIS/PASEP, ela pode ser encontrada no site do Banco do Brasil, e eu também coloquei o link aqui embaixo no chat para vocês acompanharem. E eu queria também agradecer a presença dos membros da nossa comissão, doutor Daniel Balsos, doutora Rosália, doutora Nanda Farias, secretária-geral da OAB Maranhão, doutora Sandra, nossa presidente, e de todos os demais membros. Pode continuar, doutor Antônio. Deixa eu lhe falar, oportuno você ter colocado as pessoas buscarem a cartilha. E lá na cartilha, o Banco do Brasil dá os índices que ele aplicou em todo o período. E aí, para os senhores doutores verificarem lá que a correção de 2009 a 2015 está zerada nesses 6 anos. Então, como justificar que a correção monetária está zerada? Tá? Está zerada. É um grande equívoco. Então, usaram a TJLP de forma equivocada, fazendo o redutor sem que ela atingisse os 6%. Então, uma dica que eu deixo aqui é fazer a leitura da resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN, número 2131 de 94, e lei especial, o artigo 2º e o 3º, que lá vai estar claro, se a TJLP não atingir até 6%, o redutor é 0. Então, com isso, como se explica a gente ter 6 anos aí com correção 0? E uma outra coisa, está claro, o objeto do PASEP é somente correção monetária, tá? Somente isso, entendeu? Então, assim, a cartilha ela vai dar muito. Também olhar na cartilha que ele diz lá qual é os índices que é usado em janeiro de 89. Ele diz o seguinte, que até janeiro de 89 é utilizado a URTN, até janeiro de 89. Outro bizu aqui, janeiro de 89, é o TN. A partir de fevereiro, o IPC. Só que aí, doutor, esqueceram que o IPC, aliás, a OTN de janeiro de 89, ela corrige os valores de dezembro. Com isso, ficou uma coluna aí, ficou excluído a correção de
de janeiro, que aí é pelo IPC, 42,72. Isso é pacífico nos tribunais. É o primeiro furo na correção, na atualização do valor do PASEP, tá? Qualquer um advogado e tudo pode ir e conferir isso. Quando ele diz, utiliza-se até janeiro de 89 ao RTN, em fevereiro o IPC. Só que a ORTN de janeiro de 89, ela serve para corrigir os valores de dezembro. Com isso, foi o primeiro furo, né? E um outro que a gente cita, mais uma vez, com muita clareza, é quem pegar o manual, lá dentro do manual, tem uns percentuais de... Nós estamos novamente com um pequeno probleminha no áudio do Dr. Antônio, mas eu gostaria também de agradecer a presença de todos os membros da nossa comissão, que aqui estão presentes, assim, de todos os outros que se fazem presentes nos prestigiando. Aqui também no chat, eu vou estar colocando toda a resolução do Bacen, que vai nos auxiliar também a fazer esses cálculos. Não estou me ouvindo, você está me ouvindo? Agora eu voltei a lhe ouvir. Acabei de falar para os nossos convidados, acabei de colocar as normas do Bacen Jus, que são a resolução que nos trazem também alguns parâmetros para atualizar os cálculos do PASEP. Pode continuar, doutor Antônio, de onde o senhor tinha parado, que a gente não conseguiu lhe ouvir no último minuto. Tá, então, assim, são dois fatos que é de acesso para o conhecimento do advogado. Um que eu estou citando é o primeiro furo, janeiro de 89, porque o manual, ele diz, até janeiro foi usado o RTN e fevereiro o IPC. Só que o de janeiro, ele corrige os valores de dezembro, então foi o primeiro furo, tá? E o outro que se percebe é se pegarem o manual, as orientações, né, o manual do PASEP, com os indexadores, os percentuais que foram utilizados, vão ver lá que de 2009 a 2015 foi 0. E aí eu aconselho olhar a resolução 2131 de 94, que ela diz: até que atingir 6%, o redutor é 0. Então, como é que se justifica passar 3 anos zerado? Tá? Então, essas são, digamos, 3 teses que a gente utiliza. Mais uma vez, os índices do Conselho da Justiça Federal, tá? E com essa, nós alegamos que não é devida a aplicação da TJLP, ela é aplicada ao fundo BNDES, devolvendo e não nas contas individuais, e que não se aplica o redutor. A outra, não, eu vou buscar só os expurgos e vou tirar o redutor a partir de 94. É uma excelente tese, tá? Excelente tese, tá? Então, assim, com base nisso, a gente vem dialogando com os advogados, né, com os peritos, dizendo, é preciso que a gente escolha, ou então faça o pedido alternativo, tá? E também com essa discussão agora, com relação se o fórum, né, competente, se é a Justiça Federal, eu não sei como é que vocês já estão trabalhando isso aí a nível de região, né? Aqui começou forte ainda, ajuizando contra o Banco do Brasil. Eu não sei se é evitar um precatório, não, realmente. Doutor Antônio, nós voltamos a não lhe ouvir. Aqui no Maranhão, a gente também está nesse impasse sobre a competência, mas geralmente a gente tem entrado contra o Banco do Brasil, pelo menos no meu caso, para evitar justamente o precatório. Você está me ouvindo? Agora eu voltei a lhe ouvir. Tá certo. Tá. Pois é, e nesse momento é importante a definição
E eu acho, se for Justiça Federal, né, vai estar coerente essa minha tese, por quê? Porque a gente está buscando orientação lá na legislação do Conselho da Justiça Federal, tá? E aqui, a princípio, eu me coloco à disposição para perguntas, né? Não sei se está vindo aí. Todas as perguntas estão sendo muito satisfatórias e algumas já estão sendo bem respondidas no momento que o senhor começa a nos falar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos membros da comissão, do doutor Alfredo do Alibre, Maria Helena, da doutora Ananda Farias, do Pedro Henrique, da Suzane, que também está, do doutor Daniel Bous, de toda a comissão da advocacia trabalhista. E agora eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho da prescrição do PASEP, como é que a gente vai fazer esse cálculo de prescrição? Olha, eu não queria que você fizesse essa pergunta, na realidade seria o contrário, né? Dizer o que vocês estão utilizando, né? Aqui vem se consolidando, discutido, para os saques com 10 anos, tá? Vem se discutindo isso, né? Outros ainda tem, não, é só na hora que eu tomei conhecimento, mesmo que eu saquei há 20 anos, tá? Essa é a minoritária, então se vem colocando dos últimos 10 anos, quem sacou nos últimos 10 anos, tá? É que os colegas vêm trabalhando aqui, tá? Um outro que tem emperrado aqui, doutora, não é também da minha alçada, mas num processo em geral, é as custas, né? Não sei como é que as coisas estão por aí. Eita. Não estamos lhe ouvindo, doutor Antônio. Ficou sem som. Agora estou com som. Você? Agora estou lhe ouvindo novamente. Então, aqui, a nossa preocupação é justamente com esse cálculo da prescrição, porque alguns dias a gente tem essas duas teses, onde nós abordamos se é justamente no momento do conhecimento ou se é com os 10 anos. Mas em questão de atualização do cálculo prescricional, como é que o senhor tem feito ele ultimamente? Não, em todo período. Eu pego o saldo que tem lá em 88, em 89, o último saldo. Esse é indiscutível, tá? Eu pego o saldo logo após a última correção, tá? Logo depois da Constituição, o governo depositou, fez o último depósito referente ao exercício 89. Então, nós pegamos esse saldo lá, tá? Não está ouvindo? Estou lhe ouvindo, agora eu vou ter lhe ouvir. Ah, tá. Tá certo. Deixa eu só ver aqui qual foi a nossa última questão. Então, doutor Antônio, como é que está a discussão da taxa Selic Pronto, e o IPCA nos cálculos trabalhistas? Já puxando um pouquinho a sardinha para os cálculos trabalhistas, como é que está a discussão entre a Selic e o IPCA? Eu acabei de ministrar um curso agora, né, às 18 horas, e vamos estar aí com vocês. Mais uma vez, agradecer vocês. Né? Tá. Doutora, é o seguinte, aqui, quase a totalidade ainda está, os juízes ainda estão exigindo a aplicabilidade da TR, tá? Alguns advogados, tem 2 sindicatos que todas as petições dele é pelo IPCA, mas tem sido indeferido. Eu noto que no Maranhão, me parece que está adiantado em relação a alguns juízes admitindo a Selic, desculpe, o IPCA, tá? Eu converso, né, tenho contato com alguns juízes aí, né, amizade pessoal com alguns aí na Justiça do Trabalho, né? Doutor Saulo, doutor Veloso, tá? E eles estão admitindo. Agora, com esse julgamento que vai aí, doutor, é um enorme prejuízo para o reclamante. Ora, nós temos desde setembro de 2017 correção zero, tá? Mas nós temos um juro de 12% ao ano. O que se pleiteava os advogados, de um modo geral? Correção pelo IPCA, que é o que representa a inflação oficial, lógico que é a manutenção do juro, ninguém nunca discutia.
Agora, essa do Supremo, tirar os juros, tirar o IPCA e trabalhar com a Selic, realmente é um enorme prejuízo. Primeiro, tem que se ver que a Selic ela é um indexador político. Ela não mede a inflação e não recupera, que é o IPCA. Então, assim, eu brinco com alguns juízes, até desembargadores, que eu tenho muito medo quando o judiciário vai resolver questões contábil econômicas, né? Normalmente sai um resultado, no mínimo, impróprio. E é uma grande anomalia, eu acho uma grande anomalia, tá? Mas, afinal de contas, em termos de legislação. Pois é, então, realmente é uma coisa preocupante, tá? Com certeza, as empresas agora, é mais um motivo, eu acho, para o reclamado protelar, porque vai ser muito pouca correção, e o reclamante vai correr, tentar fazer um acordo para não defasar esse valor, né? Então, realmente, estamos num momento muito delicado. Doutor Antônio, agora eu queria que o senhor explanasse um pouquinho do que a gente vai lhe aguardar aqui no nosso curso de cálculos. De cálculo? Tá. Veja bem, quando surgiu esse programa, todo mundo disse, agora meu problema está resolvido, né? Mero engano. Eu é PJ Cálculo, né? Todos enganados. Com minha equipe fazendo alguns cursos aqui. E lógico, o pessoal do tribunal, gente, isso aqui é só um programa para facilitar, mas vocês vão ter que conhecer a legislação e o procedimento administrativo aplicado. Vocês vão alimentar o sistema, vocês têm que ter o conhecimento, tá? Ok. Aí você me diz, aumentou ou diminuiu o número de erros com o PJ Cálculo? Aumentou sensivelmente, tá? Basta você pegar e dar um cálculo para quem tem o PJ Cálculo, quem conhece médio, tem um conhecimento médio. Se você der para 10 pessoas um caso, vai ter 10 resultados diferentes, tá? Outra coisa, você não sabe analisar, sai aquele monte de planilha, né? 20 planilhas de um cálculo, e não tem o procedimento. Então, quem não tem um conhecimento aprofundado, não tem como criticar e identificar o erro para você fazer a impugnação. Tá? Não vai saber alimentar, né, doutor Antônio? Como é que eu vou saber alimentar um programa? Vou colocar um parâmetro diferente do que a legislação nos manda. O número de hora extra, a base de cálculo, o adicional noturno, quando ele for proporcional, quantas horas noturnas reduzida, entendeu? O número de adicionais, então, tudo isso você tem que alimentar. Então, esse é o primeiro problema. Se você não conhece a legislação, porque o que é cálculo? Cálculo é transformar a legislação, adotar procedimento administrativo com a legislação para sair o cálculo. Se você não tem esses dados para alimentar o sistema, ele não vai fazer correto. Aí, tudo bem, alguém fez o errado, você vai ter que impugnar, tá? Se você não tiver um amplo conhecimento para identificar o erro, você não tem condições de fundamentar a sua peça, tá? O programa em si é bom, muito bom, principalmente na parte... Eu tenho minhas queixas, doutor Antônio, eu tenho minhas queixas. O programa é muito bom para cálculos bem simples, para cálculos mais complexos. Sim. A gente tem de dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Sabe por quê, doutora? Sabe por quê? Porque o programa é cheio, que eu chamo, né? De bugs. De pegadinhas, entendeu? Eu digo que o programa é cheio de bugs, porque para fazer um cálculo simples, nós que já entendemos um pouquinho de cálculo, nós fazemos ele perfeito. Agora, no momento que tem um cálculo mais complexo, nós precisamos adaptar o programa para poder cair dentro dos parâmetros, para poder ser o cálculo correto. Como é que eu vou fazer a média? Se eu vou fazer pelos últimos 12 meses, se é no período concessivo, aquisitivo, tá? Se houve gozo, onde é que eu boto para não duplicar? Então, você tem que ter conhecimento amplo da legislação, dos procedimentos adotados no cálculo e do programa. Aí é o seguinte, agora, com tudo que você alimenta o sistema, ele te dá um resultado, tá? Então, ele é cheio de pegadinha.
Às vezes eu estou aqui, eu só confiro, cara, por que o resultado saiu? Não, porque o programa falou, pois vai lá, vamos modificar, porque ele aceita praticamente tudo, o resultado vai dar errado. Então, por isso é que a gente insiste. Eu, às vezes, eu vou ministrar um curso de cálculo, né? Um curso de cálculo. E eu vejo, é com PJ cálculo? Não, é um curso de cálculo. Agora, depois, a gente vai. Então, hoje eu encerrei para um grande escritório aqui, 12 profissionais, então eu foram 6 horas eu com cálculo e 6 horas minha equipe ajudando aí no programa, tá? Então, é feito dessa forma, tá? E aí me parece que hoje eu acho que 90% está obrigatório, né? Aí ainda não, né? Ainda tem muitas varas. Não. Aqui o PJCAL, que assim como no Brasil todo, ele vai se tornar obrigatoriamente no dia 1º de janeiro de 2021, mas já tem algumas varas que, para facilitar a liquidação, assim como nós da OAB Maranhão, nós já indicamos que o advogado já faça a sua petição liquidada, porque vai poupar tempo no judiciário. No momento que nós já entramos com a petição liquidada, já vai facilitar a vida do magistrado e até a nossa, para uma execução ou, quem sabe, um futuro acordo. Então, assim, para inicial, às vezes ele dificulta. Exemplo, você vai liquidar, é obrigado a liquidar da inicial e você não tem a evolução salarial, né? Então, isso dificulta, nós estamos trabalhando muito isso, né? Pegamos o nosso pessoal que trabalhamos aqui, fizemos vários cursos, estudamos, fomos lá para fora, né, para outros estados, trocar experiência, tá? Mas realmente é meio complicado, né? Tem que ter muito treinamento, e dos dois. Tem que saber principalmente, no meu ponto de vista, tem que saber principalmente o cálculo para poder alimentar o sistema, porque o sistema ele só vai fazer aquilo que nós vamos indicar para ele fazer. Se a gente colocar um parâmetro, ele vai seguir aquele parâmetro. Então, eu já queria deixar aqui todos convidados para o nosso curso de cálculo, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro. Será um curso bem completo, onde o doutor Antônio vai nos presentear com todo o conhecimento dele, onde nós vamos sugar todo o conhecimento necessário aqui na OAB Maranhão. E já queria também deixar os convidados para o dia 17 e 18 de setembro para um mini curso de mediação e arbitragem voltados para a advocacia trabalhista, assim como também no dia 21 e 22, um curso sobre PJE-CAL, já nos preparando para saber alimentá-lo com o curso de cálculos que será ministrado pelo doutor Antônio. Doutor Antônio, pode fazer suas considerações finais e desde já deixo o meu muito obrigado à sua participação e a nos ter elucidado uma quantidade de dúvidas bem consideráveis. Eu quero mais uma vez agradecer, né, a OAB Maranhão, na Escola ESA, através de todos vocês, cumprimentar toda a comissão trabalhista e os demais, e os participantes, mais uma vez agradecer em especial a doutora Sandra, tá? E a senhora também está me colocando aí à disposição, né? Deixar um recado que para quem quiser manter contato direto comigo, né? Trocar experiência, né? A doutora Sandra tem meu contato, tá? Então, e também tem o Instagram do doutor Antônio Neves, que é Perito Antônio, ele faz lives também e tira várias dúvidas via direct, estou eu de testemunha. Toda quarta-feira, essa semana foi quinta, eu dou uma dica técnica sobre cálculo, né? Sobre cálculo. Na última quinta-feira, a dica técnica foi para ter o cuidado na hora de apurar a jornada nos plantões noturnos, né? Normalmente, se diz que começa às 18, termina às 6 da manhã, tem 12 horas. Cuidado para não ter 14 horas, né? Que é a redução da jornada, não concessão do intervalo. Então, toda quarta-feira, toda semana, a gente está com uma dica técnica lá no nosso Insta, tá? No mais, desejar aí um bom final de semana e um feriado a todos. E, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, doutor Antônio, muito obrigada à doutora Sandra, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, ao doutor Tiago Dias, que nos oportunizou estar aqui presente, e a OAB, através da OAB Maranhão, que nos cedeu esse espaço no Instagram da OAB, a todos os membros da comissão e a todos que se fizeram presente, em especial a doutora Sandra, doutor Tiago, doutora Ananda Farias, doutor Caio Vitor, e a toda a ESA, em especial na figura da doutora Liliane Furtado, que nos tem
que nos tem presenteado com esses momentos super agradáveis. Então, muito obrigada, boa noite. Boa noite.